Olá, eu sou Francisco Mota e hoje tenho um Polestar 3 Long Range Single Motor para testar aqui no canal YouTube Targa 67. Esta versão vem equipada com a bateria de 111 kWh da Polestar, mas tem apenas um motor que está colocado atrás e move as rodas traseiras. Mas a questão a colocar aqui, ok, esta é a versão com maior autonomia do Polestar 3, mas será que os 300 cavalos são suficientes? Nos próximos minutos vou à procura de resposta para as nossas habituais 3 perguntas. A primeira é saber como é afinal a vida a bordo deste grande SUV da Polestar. A segunda é saber se a relação peso-potência consegue realmente aqui um bom equilíbrio para este modelo. E a terceira, claro, tentar obter os valores de consumos e as respectivas autonomias, tanto em cidade como em estrada. Por isso já sabe, fique por aí. O Polestar 3 é o maior SUV da marca sueca lançado até agora. O Polestar 4 fica um segmento abaixo, pois a nomenclatura dos modelos é dada à medida que vão sendo lançados. Não tem a relação com os segmentos como noutras marcas. O Polestar 3 é feito sobre a plataforma nativa elétrica SPA2, partilhada com outros modelos da casa-mãe Geely, nomeadamente com o Volvo EX90. Tem suspensão independente às 4 rodas, com braços sobrepostos à frente e atrás, e 2 barras estabilizadoras. As jantes de 21 polegadas permitem alojar discos ventilados de 400 mm na frente e 390 mm atrás. Não há direção às rodas de trás, nem molas pneumáticas ou amortecedores adaptativos. A unidade deste teste Targa 67 tem pneus de medida mais larga atrás que à frente. São 265/45 R21 na frente e uns enormes 295/40 R21 atrás. É um SUV de grande porte. Tem 4,9 metros de comprimento, 2,9 metros de distância entre eixos, 1,9 metros de largura e 1,6 metros de altura. O peso total desta versão Long Range Single Motor é de 2.470 kg. Esta versão tem apenas um motor que move as rodas traseiras, debitando uma potência máxima de 300 cavalos e binário de 490 Nm. A bateria Long Range tem a capacidade máxima de 111 kWh e 107 kWh de capacidade útil. A Polestar anuncia uma autonomia em circuito misto WLTP de 706 km. Pode carregar a um máximo de 250 kW DC, situação em que demora 30 minutos para ir dos 10% aos 80% de carga. Mas a Polestar ainda não deu o salto para a arquitetura de 800 V. A Polestar já ganhou um lugar entre a oferta de modelos elétricos, em grande parte devido ao estilo original e elegante dos seus carros. Este Polestar 3 é particularmente atraente, com um perfil que mais parece o de uma shooting brake, com suspensão alta, e uma frente com faróis de dia típicos da Polestar. A linha de cintura é alta, mas o tejadilho nem por isso, dando-lhe um ar desportivo. Na frente, o destaque vai para a entrada de ar no extremo do capô, que serve para melhor orientar o fluxo de ar ao longo do tejadilho até a asa traseira. Também existem umas derivas nos para-choques de trás, bem como outros detalhes que lhe permitem atingir um CX de apenas 0,29 e um SCX de apenas 0,78. 2 valores muito bons para um SUV tão grande. A primeira impressão que temos aqui no interior do Polestar 3 é a de minimalismo. Como é hoje moda, sobretudo nos carros elétricos, é difícil encontrar muitos botões aqui dentro. Por exemplo, na consola, o único que nós temos aqui é este aqui que regula o sistema de áudio do Polestar 3. A própria alavanca da caixa de velocidades emigrou, podemos dizer assim, aqui para a coluna do volante, sendo, portanto, a haste do lado direito, o que significa que a haste do lado esquerdo acabou por receber mais funções do que é normal. Este cartão que vemos aqui é o cartão que faz o Polestar ligar. A qualidade dos materiais parece-me muito boa, há aqui uma escolha de vários tipos de materiais, não há pele natural, isso é uma questão de quase de princípio da Polestar e de outros construtores, mas existem aqui muitas aplicações em vários tipos de material que realmente dão um ar de muito boa qualidade aqui ao interior do Polestar 3. Quanto ao teto em vidro, ele é completamente em vidro, não tem uma cortina e também não tem a regulação da opacidade que hoje já começa a aparecer em vários modelos. Resultado,
ele aquece e transmite bastante calor aqui para dentro do habitáculo, sobretudo num dia como hoje, que estão 36 graus, o que obriga o ar-condicionado a fazer horas extraordinárias. O ecrã tátil central está aqui numa posição vertical, como é normal nos Polestar. Ele não é muito difícil de utilizar, sobretudo porque tem ícones relativamente grandes. Tem aqui uma coisa que realmente é um pouco demais, que é a abertura do porta-luvas feita através deste botão. Não havia necessidade de complicar uma coisa que é tão simples. Outra complicação é a regulação dos espelhos retrovisores. Não existe nenhum botão aqui na porta como é normal, temos que escolher aqui as regulações do condutor, escolher aqui o retrovisor esquerdo ou direito e depois fazer as regulações através deste botão aqui do lado esquerdo, direito. Claro que uma pessoa se adapta a isto, claro que sendo um proprietário único, um condutor único, basta fazer isto uma vez, mesmo que sejam vários consegue-se fazer, mas é mais uma daquelas coisas que é complicar só porque é moda. Mesmo com uma consola bastante larga, a verdade é que aqui à frente não falta espaço, nem a largura, nem em comprimento, nem sequer em altura. Vamos ver se nos lugares de trás também é assim. O acesso aos lugares traseiros é fácil, pois o tejadilho é alto o suficiente e a porta abre em bom ângulo. O espaço em comprimento é muito impressionante, deixando estender as pernas e colocar os pés sob os bancos da frente. O piso é liso e o lugar do meio é utilizável por adultos. Nem falta um ecrã tátil para regular a climatização nos lugares de trás. A mala tem acesso fácil e uma boa capacidade de 484 litros, oferecendo ainda um compartimento para os cabos debaixo do piso. Sob o capô da frente também há uma pequena bagageira de 32 litros, o chamado Frank. Como nos outros Polestar, também aqui no Polestar 3 não existem modos de condução pré-definidos, mas escolhendo aqui uma página do ecrã tátil central é possível encontrar maneira de ajustar a direção em 3 níveis de assistência. Podemos também ajustar a regeneração em 2 níveis e depois ainda ao nível 0, que é muito útil em autoestradas, por exemplo. Também podemos ajustar o controle de estabilidade em 2 níveis, o nível ON, normal, e o nível desportivo. E o curioso é que cada um dos níveis é acompanhado aqui por um desenho que mostra exatamente aquilo que o Polestar 3 faz com ou sem o ESC ligado. A posição de condução é alta e a visibilidade é razoável em quase todos os ângulos. Mesmo assim, acho aconselhável não perder de vista as câmaras que existem, porque, sobretudo em manobras, percebe-se perfeitamente que o Polestar 3 é um carro largo e comprido. De resto, o volante tem muito bom tato, está bem posicionado face ao banco e aos pedais e tem regulações amplas, tanto em altura como em alcance. A direção está muito bem assistida em qualquer um dos 3 níveis, na verdade nem sequer há uma diferença assim enorme entre o mais assistido e o menos assistido. O pedal de travão também está muito bem calibrado e o acelerador igualmente suave, nunca brusco, muito fácil de modelar, o que nos carros elétricos nem sempre é assim uma coisa tão normal, diremos assim. Os 3 níveis de regeneração na desaceleração estão bem calibrados. Eu já disse que realmente o 0 é muito útil em vias rápidas. Em relação aos outros 2, sobretudo ao mais intenso, para quem não está habituado é preciso um pouco de habituação, porque ele faz a função one pedal, portanto tem uma intensidade de desaceleração bastante grande e é preciso uma pessoa habituar-se um pouco a isso. De resto, o acelerador também é muito suave, nada brusco, mesmo quando se acelera com mais decisão. Voltando ainda aos 3 níveis de regeneração na desaceleração, eles estão acessíveis através de uma página aqui no ecrã tátil central. Seria melhor se estivessem aqui num botão no volante, o que não acontece. Na verdade, isso pode acontecer, porque os botões ápticos do volante são configuráveis e é possível configurar a regeneração aqui num deles, mas isso é de facto uma configuração que é melhor fazer, obviamente, com o carro parado. Claro que melhor do que o botão seria mesmo ter 2 patilhas que pudessem subir e descer entre os vários níveis de regeneração, mas o Polestar não tem essa opção.
O conjunto bancos, suspensão e pneus não conseguem realmente ter aqui um nível de conforto muito bom quando a estrada não é absolutamente perfeita. O carro é um pouco seco quando se passa por irregularidades e eu sinceramente atribuo mais isto até aos pneus do que ao resto. Mas não deixa de ser verdade que este Polestar 3 está especificado para ter um tato desportivo, isso ninguém tem dúvidas. No nosso habitual teste de consumos reais Targa 67, começámos pela cidade com o ar-condicionado desligado e usando as 3 hipóteses de regeneração o melhor possível. O valor obtido foi de 17,4 kWh a cada 100 km, o que corresponde a uma autonomia real citadina de 615 km. Passando para a autoestrada, a 120 km/h de velocidade estabilizada, com a regeneração a zero para aproveitar as descidas e ar-condicionado desligado, o consumo subiu aos 23,3 kWh por cada 100 km, o que corresponde a 460 km de autonomia em autoestrada. São bons valores que refletem a grande capacidade útil da bateria e a eficiência do motor elétrico. Com este tamanho e apenas 300 cavalos, claramente esta não é a versão desportiva da gama Polestar 3, mas com os 490 Nm de binário máximo, ele consegue fazer uma aceleração de 0 a 100 em 7,8 segundos, o que não é nada mau. Se fizermos aqui um arranque a fundo aqui num sítio sem trânsito, percebemos que os primeiros metros do arranque sentimos aquele empurrão típico dos carros elétricos, mas depois à medida que a velocidade vai crescendo, a sensação de aceleração obviamente vai também descendo, porque lá está, o que temos aqui são 300 cavalos e não mais do que isso. Enfim, não é nada de grave, tendo em conta que as aspirações desta versão são de ser um familiar luxuoso, não propriamente um familiar desportivo e luxuoso. Para isso, obviamente, a Polestar tem outras versões. Tendo em conta a especificação desportiva da suspensão e a escolha de pneus, permitem aqui uma condução bastante rápida e até encontrar lá algumas surpresas. A primeira delas é que, quando chegam as curvas, os travões dão muito boa conta de si, tem inclusivamente um ataque inicial que me surpreendeu, muito incisivo, e depois a direção tem uma entrada em curva também muito precisa, muito rápida, que dá bastante confiança. Mas o que impressiona mesmo é a atitude em curva, porque apesar de ter 205 mm de altura ao solo, a verdade é que a inclinação em curva é mínima, é muito pequena. Há aqui um excelente controle dos movimentos da carroçaria, até aqui nestes encadeados de curva. Está aqui um trabalho de suspensão muito bem feito e que é o reverso da medalha das queixas que eu fiz há pouco em relação ao conforto. Temos realmente menos conforto, mas em termos dinâmicos o Polestar mais do que cumpre aquilo, sinceramente, que eu estava à espera desta versão. E aliás, a confiança que esta dinâmica dá até nos permite fazer aqui algumas experiências. Por exemplo, mantendo o ESC ligado, podemos entrar em curva mais depressa e temos a frente muito bem controlada, o ESC acalma as eventuais saídas de frente, mas que na verdade são muito raras e muito tardias, porque os pneus são realmente enormes e temos sobretudo pneus mais largos atrás do que à frente, o que também coloca aqui outro equilíbrio no carro. Mas se quisermos brincar mais um pouco, podemos então colocar o ESC em modo Sport e a partir do meio da curva podemos acelerar e ele atravessa-se muito bem e sendo até relativamente fácil de controlar. Muito estilo, muito espaço, boa qualidade e um acerto dinâmico que aposta claramente numa atitude desportiva, até um pouco em detrimento do conforto. Este pode ser o resumo do teste ao novo Polestar 3 Long Range Single Motor. No entanto, durante este teste e no final deste teste, a sensação que fica é que a esta versão base não lhe falta nada de realmente muito importante. Aquilo a que também esperamos não falte nada de muito importante são os testes do Targa 67. Tentamos sempre dar o máximo de informação e a opinião mais pertinente, mas queremos também saber a sua opinião, por isso não se esqueça de deixar o seu comentário aqui na caixa de comentários. De resto, não deixe de subscrever o canal, de ativar o sino das notificações e é tudo. Até ao próximo teste do Targa 67.